Nesses momentos difíceis da pandemia e de outros desafios que a Terra está atravessando, dentro do projeto de renovação espiritual do planeta, conforme nós verificamos na qualificação espírita, mais do que nunca, os cristãos, e particularmente os espíritas, são chamados a dar a demonstração do heroísmo da perseverança. Quando aparecem obstáculos, dificuldades, espinhos, muitos de nós, seres humanos, temos uma tendência natural de nos abatermos, de cairmos no desânimo, de perdermos aquela força interior para superar as dificuldades. A história do cristianismo nos traz exemplos múltiplos de como o heroísmo da perseverança nos trouxe até os dias de hoje no que tange à perpetuação da mensagem do Evangelho. Se Paulo de Tarso tivesse se abatido diante dos obstáculos descomunais que ele enfrentou, se porventura João Evangelista tivesse dobrado a fronte ante os inúmeros espinhos que lhe gravaram na carne, se Pedro tivesse renegado o trabalho, a missão que desencadeou após o ressurgimento de Jesus ao terceiro dia, se porventura todos os demais representantes do cristianismo nascente que deram a própria vida pela Boa Nova tivessem desistido da empreitada luminosa só porque enfrentavam perseguições, humilhações, torturas físicas e psicológicas e até mesmo a ceifação da vida física, nós não teríamos visto uma ideia que surgiu na província distante da Galileia e dividiu a história da humanidade antes e depois da sua presença. A massificação do ensinamento de Jesus, ela foi concretizada a partir da força do ato moral. Foi através da determinação heróica dos primeiros cristãos e posteriormente daqueles que continuaram erguendo o archote da fé viva ao longo da história da humanidade, que nós conhecemos hoje o cristianismo como sendo a maior religião em número de adeptos do planeta. O que essencialmente não quer dizer nada. Porque o mais importante é a qualidade, é a vivência espiritual, é o estado de alma, é a coerência e harmonia entre nós que dizemos abraçar a causa do Evangelho e a nossa consciência, a nossa atitude. Perseverar é um grande desafio e diante das dificuldades que o mundo moderno apresenta, não é tão fácil. É preciso estarmos imbuídos de um profundo idealismo. É preciso que a nossa alma cante entusiasmada a grande mensagem para que a gente possa persistir no roteiro, transformando a própria vida e auxiliando na disseminação da mensagem renovadora, a Boa Nova, para toda a humanidade. Este heroísmo não está apenas inscrito nos grandes nomes da história. Não encontramos apenas estes atos heróicos, esses paladinos da luz, na figura de um Chico Xavier, de um Bezerra de Menezes, do Eurípedes Barçanufo, de Caio Schutel, do nosso Divaldo Franco, ou o heroísmo cristão em Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, que escreveram com lágrimas e sangue uma epopeia magnífica de amor na iluminação da humanidade. Também almas anônimas, que não estão nos registros da história da humanidade, desde os tempos primordiais, aqueles tempos mais antigos, até os tempos de agora, no nosso momento atual. Muitas vidas, muitos heróis entregam-se completamente à Boa Nova,
São pessoas comuns, que têm defeitos, que têm dificuldades, que tentam vencer a si mesmo, conforme a proposta de Jesus para a humanidade. E conforme os espíritos inspiraram Allan Kardec, fazendo-o definir o verdadeiro espírita como aquele que luta para domar as suas más tendências, procurando cada dia ser melhor que o dia anterior. Estes heróis anônimos vêm escrevendo uma história luminosa sem paralelo na história da nossa humanidade. A clarificação moral do nosso planeta, que caminha para o estágio de mundo regenerado, escreverá e contará mais adiante o que foram estas vidas aparentemente anônimas para o mundo, mas perfeitamente conhecidas para Deus. Almas que muitas vezes esqueceram seu próprio bem-estar para aliviar vidas, para socorrer criaturas, para amparar os mais vulneráveis, para levantar os caídos, enxugando a lágrima na face do atormentado. E nós podemos dizer que há 35 anos atrás, uma mulher magnífica deu exemplo deste heroísmo de persistência, de perseverança, quando às margens do caminho do distrito de Massaranduba, ela se entregou para aliviar, socorrer vidas infelizes, devotando-se grandemente àquelas criaturas que traziam a alma fragilizada e o corpo esfomeado. Crianças, mães, pais, pequeninos, jovens, foram recebendo de suas mãos amigas e persistente o dom da solidariedade e da fraternidade. Inspirada e reconfortada pelo seu amigo dileto, Dr. Bezerra de Menezes, que foi outro grandioso representante do amor na face do planeta, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, aquele que tinha sempre uma dádiva de coração para o seu semelhante, o que se preocupava de passar altas horas da madrugada pelas favelas, pelos barracos, atendendo aqueles que não podiam lhe pagar a sua profissão de médico. Por sacerdócio, por apostolado, Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, multiplicava-se para socorrer e aliviar tantas vidas. E foi esta alma grandiosa que inspirou a nossa querida amiga Mércia, que viria estabelecer o extraordinário trabalho social no distrito de Massaranduba, como sendo o apêndice luminoso da Casa de Caridade Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O trabalho social em Massaranduba é no município de São Gonçalo do Amarante. E ali nós temos, nesta epopeia, e eu falo como depoimento muito claro, porque conheci de perto, e durante muitos anos compartilhei em conversações e em participações do Congresso Espírita do Rio Grande do Norte, o trabalho persistente, heróico, colossal, estoico da doutora Mércia Carvalho, que deixou um legado magnífico de estímulos a todos nós. Eu costumo particularmente, observando essas vidas, estas almas extraordinárias, esses corações queridos, me servem como estímulos, me servem como exemplos. Porque sem desejar fazer uma santificação de quem quer que seja, muito menos dela, sabedores que somos de ser uma pessoa relativamente comum, mas para possuir tanto amor e tanta entrega, sem dúvida alguma, ela possuía qualidades e virtudes que os séculos, as múltiplas reencarnações, lhe trouxeram ao longo do tempo. Mas ao mesmo tempo, em observando aquela pessoa tão próxima, me via estímulos, me chegava ao coração o desejo ardente de fazer também, pelo meu semelhante algo, que nós percebíamos não apenas nela,
mas em outros corações que fomos conhecendo ao longo da estrada. E o que mais me chamava a atenção nessas criaturas era a perseverança durante muitos anos, décadas, voltadas e determinadas, sem desânimo, à tarefa abraçada de iluminação, de conforto e de amor ao próximo. Isto nos faz recordar, segundo o Espiritismo também propõe, os primeiros tempos do cristianismo, quando a casa do caminho fora erguida, no caminho que iria de Jerusalém para Jope, atendendo os mais infelizes da estrada. Era quase que uma choupana, que foi depois se multiplicando, ampliando-se nos seus galpões, porque a quantidade de infelizes, de miseráveis, de esfomeados, de enfermos, multiplicava-se de uma maneira estonteante. E eles, os apóstolos que davam continuidade à grande mensagem, embora muitas vezes exaustos, dedicavam-se integralmente a amparar aquelas criaturas. Mas esse trabalho de amparo não tinha absolutamente qualquer sossego, porque além dos cuidados com os enfermos, para os alimentar, para tratar as suas feridas, eles ainda tinham que enfrentar a perseguição dos sinédrios, dos fariseus, dos hipócritas, daqueles que não entendiam a espiritualidade da Boa Nova, dos filhos da carne, dos que eram agarrados e apegados à vida material. Humilhados, caluniados, sofrendo a pressão das mentiras, eram perseguidos e até mesmo levados às prisões, onde padeciam de torturas diversas. Muitas vezes eram soltos depois que estavam em frangalhos físicos, e outros, depois de passarem por uma sorte e uma série de torturas, eram levados aos grandes circos máximos de Roma, ou então, ali mesmo na região, eram apedrejados, mortos pelos animais, crucificados, como fora o mestre querido. Uma das vidas heróicas de persistência, e eu já falei um pouco sobre ela agora nesta abordagem, sem dúvida alguma é Paulo de Tarso, o grande doutor da lei do judaísmo, que convertido à mensagem do Evangelho, converte integralmente a sua existência e com uma coragem, com uma determinação, com uma firmeza de fé e de propósitos, vence todos os empecilhos, mantém-se de cabeça erguida diante das perseguições e das calúnias, porque tinha para ele não a exaltação do seu ego, mas o brilho de Jesus, que ele desejava ver manifesto algo através da sua vida. A história da cristandade está abarrotada desses heróis, desses paladinos da perseverança, que é a mensagem magnífica do trabalho da nossa querida Bércia, dos 35 anos da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes e do trabalho social em Massaranduba. Que esta mensagem, ela se multiplique e ao lado de outras instituições semelhantes, ao lado de outras vidas que se entregam com singeleza e com luminosidade, a colaboração para com uma humanidade melhor, nós tenhamos dentro em breve o mundo regenerado que todos nós almejamos, que todos nós desejamos. Começando por dentro de nós, pela nossa renovação íntima, pela nossa transmutação moral, pelo aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, pela dignificação dos nossos pensamentos e pela elevação de propósitos no nosso campo emocional, tornando cada vez mais harmônico o nosso desejo de ser bom com as atitudes do nosso coração.
mantendo a harmonia e a coerência entre o que falamos e o que fazemos. Aí está a grande força do cristianismo, sempre for assim. E aí está também a grande força do espiritismo cristão, que avança pela floresta densa ainda da ignorância humana, disseminando a imortalidade da alma e fazendo com que vidas se renovem a partir da entrega de vidas que se dedicam à renovação do próximo. Por isto, nos dias de agora, quando vemos cristãos perseguidos ainda hoje na Índia, no Quirguistão, no Irã, no Afeganistão, cristãos que sofrem torturas e perseguições pelo fato de terem abraçado a Jesus, pelo fato de terem conhecido Cristo. Quando vemos em pleno século XXI, pessoas expulsas da família, porque se converteram ao Evangelho do Mestre, entendemos que o grande embate luz e sombra ainda persiste, que o grande desafio da vitória da luz que se concretizará ainda desafia a zona de conforto e de acomodação daqueles que dizem abraçar o ideal do Evangelho. O Evangelho não é um ideal que nós passamos a fazer parte para receber. É um ideal que devemos fazer parte para dar, entregar, acolher, socorrer. As nossas lágrimas serão enxutas naturalmente pela dedicação das nossas mãos em enxugar a face do nosso semelhante. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele sabe que encontrará sempre apaziguamento e reconforto, bálsamo e socorro à medida em que esquece as suas próprias dores para ir ao encontro das amarguras e do sofrimento dos seus semelhantes. O mentor espiritual da casa de caridade deve ser sempre a inspiração bendita de todos nós e particularmente de todos os trabalhadores daquela instituição que complementa 35 anos de persistente tarefa do bem. E aqueles que, como nós, sentimos falta da dedicação e da energia da nossa Mércia, que façamos valer a sua presença, homenageando-a com a persistência e a perseverança em seu nome. Os que estão à frente das atividades da casa, os seus trabalhadores, multipliquem o amor, a entrega, as mãos translúcidas, as mãos calejadas junto aos mais infelizes. Não permitindo que o trabalho de Massaranduba venha sofrer a solução de continuidade. Não permitindo que a Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes paralise a sua energia. E eu sei que não está paralisando. Que todos nós possamos nos abraçar a este otimismo próprio que Jesus legou a todos nós há um pouco mais de 2000 anos, entregando-nos a mensagem que nos diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Salvo de si mesmo, conquistando os continentes da nossa alma, do nosso mundo interior, da nossa realidade interna. Salvo das nossas imperfeições, das nossas quedas espetaculares, dos nossos desvios existenciais. Salvo de tudo aquilo que caracteriza o esforço que devemos empreender para honrar o nome do Cristo, o nome dos Espíritos que nos antecederam na obra do bem, na obra da renovação. Claro que nós teremos muitas vezes os instantes
em que não estamos bem conosco mesmo. É claro que é possível que neste ou naquele dia as nossas energias possam nos trair. No entanto, aquele que ora, aquele que acredita, aquele que trabalha, aquele que persevera, supera as próprias fragilidades, os próprios temores. Quem carrega a luz do Senhor, impressa na consciência e no coração, não tem o que temer. Não tem o que assustar-se. Não tem porquê, muito menos, desesperar-se. Prossigamos. A vitória pertence à luz. A vitória pertence àquele que é o caminho para a verdade, para a vida. As sombras reconhecem que não poderão deter a lei do progresso. E desesperadas, elas procuram criar os últimos embaraços. A nós, que somos os pequeninos trabalhadores da última hora. Porém, que legião poderosa é esta? Que grupo de almas riquíssimas é este grupo que nos sustenta, que nos ampara com mãos invisíveis? Que milhares e milhares de portentosos representantes do Evangelho na dimensão espiritual se multiplica para socorrer a nossa pequenez. São inúmeros os espíritos que procuram suprir em nós a nossa pobreza espiritual. E ainda pequeninos, ainda frágeis, temos todos os motivos de renovar o otimismo, de dar consistência à nossa própria vida, de estabelecer a convicção plena de que nós vamos vencer, que nós podemos vencer a nós mesmos, superando as nossas más tendências. O exemplo exarado há 35 anos atrás deve calar fundo em nossa alma, para que a gente possa ser também elemento de auxílio, como a Casa de Caridade, junto a esta humanidade que já tanto sofreu e que se prepara para ver o nosso planeta adentrar-se na condição de mundo regenerado. A condição de expiação e provas desaparecerá em breve, e tornando-se mundo regenerado, promovido no concerto dos planetas. A Terra será, sem dúvida alguma, um laboratório sublime de progresso espiritual mais rápido, porque os seus moradores serão as almas mais assendradas nas dores, nas experiências milenares, carregando a certeza absoluta do que querem, do que desejam, tornar-se uma criatura mais espiritualizada. Unamos-nos esforços, conjuguemos nossos sentimentos mais belos para auxiliar a fazer luz, fazer claridade na grande noite dos desafios humanos. Seja neste momento da pandemia, seja em outros momentos de dificuldades e provações que o planeta passará, estaremos firmes e intimorados, determinados e felizes pela honra e pela glória de servir aquele que para nós é guia e modelo, é o governador espiritual da Terra. Deixo, portanto, a todos os amigos da Casa de Caridade Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e aqueles que se dedicam a amparar as famílias carentes de Massaranduba, nossos votos de paz e progresso, de estímulo santificante, de prosseguimento da causa, de persistência na luz do amor, na entrega plena do coração a serviço do bem, Deus, Cristo e caridade. Jesus no coração, Kardec na razão. Jesus nas atitudes, Kardec na fé raciocinada.
e abraçado a esta grande verdade, nos tornarmos orvalhos e socorro, esperança e estrela bendita no céu borrascoso dos filhos do Calvário, dos filhos da agonia, dos mais frágeis que aguardam os apóstolos da verdade, que aguardam as mãos dos heróis da perseverança, que devemos ser todos nós, os espíritas, os cristãos. Deus abençoe a todos. Deus ilumine sempre mais a nossa Mércia, aonde ela se encontra, para que possa nos inspirar, nos amparar e socorrer a cada dia. Um forte abraço e muita paz para todos.